Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um dos elementos fundamentais para mantermos vivos em nós a chama do primeiro amor, que é a fidelidade. Deus quer levantar uma geração de jovens que sejam cheios do Espírito Santo, mas que tenham a coragem de ser fiéis no seu namoro, na sua faculdade, dentro da sua casa, na missão, e possam honrar a Deus em todos os lugares. Que sejam chamas vivas de Pentecostes no meio das trevas do mundo a qual nós vivemos. E quero compartilhar com vocês a história de um profeta, de um valente guerreiro, um homem que foi fiel a Deus até as últimas consequências, que muitas vezes é despercebido nas Sagradas Escrituras. O nome desse valente guerreiro é Urias. E o texto que nós vamos compartilhar está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. E nós vamos meditar o versículo 17. E o texto nos fala assim: Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias o Heteu. Nós vamos ver as Sagradas Escrituras dando ênfase em um dos valentes guerreiros de Davi. E o nome desse valente guerreiro é Urias, o Heteu. Urias no hebraico significa chama do Senhor. O Senhor é a minha luz. E nós vamos ver que no meio das trevas do pecado de Davi, realmente Urias ele foi lâmpada em Israel. O contexto desse texto que nós estamos vendo aqui é o grande pecado de Davi. Davi, como rei, ele não foi para a guerra e ele mandou Joabe e os seus soldados no seu lugar. E um dia, acordando bem tarde, ele sobe ao seu palácio e ele vê uma linda donzela tomando banho e ele se apaixona por ela. Quem era essa linda donzela? Essa linda donzela era Betsabeia. Betsabeia era a esposa do seu soldado Urias. E então Davi, usando da sua autoridade real, ele manda que os seus soldados tragam Betsabeia até o seu palácio. E ele tem uma relação sexual com ela. E Betsabeia ele fica grávida. Então o que Davi vai tramar para esconder o seu pecado? Ele manda que Urias venha da batalha e volte para a sua casa. E ele vai conversar com Urias e vai mandar Urias descansar e ter uma relação sexual com Betsabeia. E por que Davi queria que ele tivesse uma relação sexual com Betsabeia? Para que Urias pensasse que o filho a qual Betsabeia iria ter fosse dele e não do rei Davi. Mas o extraordinário nesse texto vai acontecer. O que vai acontecer? Davi manda Urias ir para sua casa, dá a ele presentes, um bom vinho, e manda ele ir deitar com a sua mulher e descansar, para depois voltar para a batalha. Mas quando chega pela manhã, Davi percebe que Urias não foi para sua casa. Ele continua a dormir à porta do palácio. Quando Davi vai conversar com Urias, Urias vai falar assim para Davi. No versículo 11, Urias respondeu a Davi: A arca de Israel e Judá habitam debaixo de tendas, e o meu senhor Joabe e os oficiais do Senhor dormem à sombra da terra dura. E eu deveria ir para minha casa, comer, beber e dormir com minha mulher? Por tua vida, a vida de tua pessoa, juro que não farei tal coisa. Você deve estar aí se perguntando, por que Urias não foi para sua casa? Urias, ele não foi para sua casa por causa de dois grandes motivos. Primeiro motivo, por causa da fidelidade à lei do Senhor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 10, o Senhor dá uma lei. Qual é essa lei? Durante a guerra, nenhum soldado poderia ter relação sexual com uma mulher, porque isso era considerado um ato de impureza. Por isso Urias não volta para sua casa, porque ele era fiel à lei do Senhor.
E qual que era o segundo grande motivo que fez com que Urias não voltasse para sua casa? Ele tinha compaixão pelos seus irmãos que estavam combatendo no campo de batalha. É interessante que era uma obrigação do rei estar na guerra, mas Davi não considerou seus irmãos e ficou em casa dormindo, e o pecado entrou na sua vida. Mas Urias não. Urias teve compaixão. Ele vai dizer: como que eu vou dormir, deitar e beber com a minha mulher, enquanto os soldados e Joabes estão lá dormindo em terra dura, e a arca da aliança do Senhor habita debaixo de tendas? Então ele se sensibilizou, ele quebrou as pernas do rei Davi com a sua fidelidade. Mas Davi, obstinado em esconder o seu pecado, ele não descansou, e ele vai tramar algo ainda mais forte contra a fidelidade de Urias. O que ele vai fazer? Ele manda então que Urias venha para o seu aposento, sente na sua mesa e coma e beba dos melhores vinhos da mesa real. Urias é embriagado pelo rei Davi, e então embriagado, Davi tinha convicção no seu coração que ele voltaria para a sua casa e teria uma relação com Betsabeia, porque quando nós bebemos, nós embriagamos, nós ficamos mais vulneráveis. Diz a palavra do Senhor, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, não embriagueis com vinho, pois o vinho leva ao descontrole. Quando nós ficamos embriagados, nós ficamos frágeis em nossas convicções e somos capazes de fazer coisas que, sóbrio, nós não fazeríamos. Mas vai ser tão extraordinário esse texto que, mesmo estando embriagado, Urias não volta para sua casa novamente. Diz o texto que ele vai dormir com os soldados na porta do palácio. Ele vai ser fiel. Então, não vendo mais alternativas, Davi ele trama uma terceira estratégia para destruir Urias. E essa vai ser mortal. Ele coloca Urias no campo de batalha, mas na linha de frente, aonde os soldados mais valentes iam para morrer na guerra. Então Joabe vai falar para Urias ir para a frente, para morrer no campo de batalha. E aqui nós vemos a radicalidade de Urias, que estava disposto até mesmo morrer pela causa que ele acreditava. Ele sabia que a linha de frente do campo de batalha não era o seu lugar, mas como uma ovelha destinada ao matadouro, como servo fiel, Jesus, que morreu sendo obediente, sem questionar as ordens do Pai, ele vai e morre no lugar daqueles que deveriam estar na primeira linha de frente no campo de batalha. E ele morreu fiel à causa a qual ele acreditava. Por isso, o nome Urias significa chama do Senhor, porque diante das trevas do pecado de Davi, ele vai ser a lâmpada para Israel. O Senhor tem nos chamado nesse tempo a sermos fiéis à causa a qual nós acreditamos. E se nós vivermos essa radicalidade, se nós vivermos o martírio, vivermos a santidade, formos fiéis à palavra do Senhor, nós também seremos chamas, jovens de fogo no meio dessa sociedade que está em trevas. Quando eu olho para a história do servo, desse valente guerreiro Urias, eu lembro de um santo da igreja, um jovem de 15 anos chamado São Domingos Sávio. Quando ele fez a sua primeira comunhão com 15 anos, ele escreveu um tratado. E nesse tratado, no seu quarto mandamento do tratado, estava escrito: antes morrer do que pecar. E ele morreu sem pecar, porque ele decidiu ser fiel ao Senhor. Que essas palavras possam tocar no seu coração e que você possa começar a clamar ao Espírito Santo a graça de ser fiel até a morte. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 14, a palavra fala daqueles que vieram da grande tribulação, os mártires que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São chamados a viver esse martírio branco e também o martírio vermelho em nossa radicalidade de fé. Que Deus abençoe, a paz e Pentecostes. Fogo, galera!